Então, dando continuidade às demais aulas a respeito da contabilidade para o profissional liberal ou para o autônomo, nesta aula de número 4, eu estarei falando um pouquinho a respeito das despesas que não são dedutíveis no livro caixa, lá no Carnê-Leão, para tais profissionais. Então, lembrando que essas despesas elas não são dedutíveis. Nas aulas anteriores, eu falei a respeito das despesas que são passíveis de dedução lá no livro caixa. Eu estarei falando agora das despesas que não são dedutíveis, de acordo com a legislação. Vamos lá. Quais as despesas não passíveis de dedução no livro caixa, no Carnê-Leão? Só lembrando que aqui é para aqueles profissionais que atuam na pessoa física. Então, quais despesas são essas? Primeira, as cotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as despesas de arrendamento, que é o leasing. Então, as cotas de depreciação de instalações, de máquinas e equipamentos não podem ser escrituradas lá no livro caixa como despesas dedutíveis da atividade desses profissionais. E não podem também ser deduzidas a quesito de base de cálculo de imposto de renda, assim como as despesas de arrendamento. Se um profissional ele arrenda uma máquina, por exemplo, ele paga por esse arrendamento, não pode ser deduzido lá no livro caixa, de acordo com a legislação do imposto de renda. Dois, as despesas de locomoção e transporte, é claro, salvo no caso de representante comercial autônomo, quando ocorrerem por conta destes. Então, o representante comercial autônomo, que ele presta serviço na pessoa física, ele pode abater as despesas com combustíveis, com manutenção do veículo, e demais despesas necessárias à percepção da receita, mas, em regra geral, os demais profissionais eles não podem fazer esse abatimento de despesas relacionadas à locomoção e a transporte, como combustíveis, manutenções do veículo, taxas de PVA, taxas de licenciamento. Os demais profissionais eles não podem, à exceção do representante comercial autônomo. 3. As despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte. O que acontece? Quando o profissional ele é taxista ou mototaxista, por exemplo, e ele atua na pessoa física, a lei dá a possibilidade para ele de tributar apenas 60% dos rendimentos. 40% serão isentos de tributação. Quando ele utiliza este benefício de tributar apenas 60% dos rendimentos totais que ele oferiu, ele não pode fazer a escrituração do livro caixa no Carnê-Leão. Mas se ele não utilizar, presta atenção, se ele não utilizar desse benefício, ele pode fazer a escrituração do livro caixa e deduzir as despesas que foram necessárias à percepção da receita, como combustíveis, como manutenções do veículo, como taxas de PVA, como taxas de licenciamento e demais despesas. Mas, neste caso, ele tem que oferecer 100% dos rendimentos que ele oferir à tributação, e não apenas 60%. Então, como regra, tais profissionais têm um benefício já em lei. Eles não podem gozar de dois benefícios. Então, aqui eu digo o seguinte, que é para aqueles profissionais que utilizaram desse benefício de tributar apenas 60%, não pode abater despesas lá no livro caixa. Assim como os rendimentos oferidos pelos garimpeiros, nessa mesma situação. E inciso quarto, as despesas relacionadas à aplicação de capital. A aplicação de capital acontece o seguinte, quando um profissional liberal ou um autônomo, ele compra uma máquina,
e esta máquina tem um tempo de uso superior a um ano, ele está fazendo ali uma aplicação de capital. Ele não está adquirindo um bem de uso e consumo, que é materiais de expediente, por exemplo. Então, quando ele faz essa aplicação de capital, esta máquina vai em bens e direitos lá na sua declaração de ajuste anual. Eu não posso deduzir a despesa da compra dessa máquina, que foi imobilizada, lá no livro caixa. E as despesas, claro, não relacionadas com a atividade exercida. Obrigado a todos.